A gente está passando por mais uma revolução no mundo dos animes. Se você é tão velho quanto eu, provavelmente você já viu algumas revoluções no anime e talvez nem tenha reparado. A primeira revolução foi o fim dos animes contínuos. Cara, lá na década de 90 tinham muitos, mas muito anime contínuo. Eles tinham ali 2 anos de publicação do seu mangá e já ia para uma grande quantidade de anime contínuo pra caramba. Só que aí, mais ou menos lá pro ano de 2010, começaram a vir animes da temporada que fizeram um grande sucesso. E aí os caras começaram a reparar, pô, anime de temporada pode dar mais dinheiro até do que os animes contínuos e dá menos trabalho também, né? Diga-se de passagem. Alguns animes como Sword Art Online e Shingeki no Kyojin vieram para acabar de vez praticamente com os animes contínuos. Na última década mesmo, eu só tô lembrado aqui de 2 animes contínuos e os 2 que eu tô lembrado foram cancelados. Que eu tô falando aqui de Boruto e Black Clover. Então, se comparar a última década com a década de 90, mais ou menos, cara, teve praticamente a extinção dos animes contínuos, sendo essa a primeira revolução dos animes. E a década passada teve mais uma, e graças a um único anime que trouxe 2 revoluções, eu diria. E esse anime que eu tô falando é Kimetsu no Yaiba. A primeira revolução que eles trouxeram foi a revolução da qualidade. Kimetsu no Yaiba foi o primeiro grande anime que conseguiu um grande número de fandom graças à qualidade da sua animação. E não me entenda mal, tá? Tem alguns animes que vieram antes dele com grande qualidade, mas nenhum conseguiu tanto resultado assim quanto Kimetsu. E o mundo dos animes estava justamente indo para o caminho contrário, tá, galera? Por exemplo, o One Piece estava com uma animação lixo antes de Kimetsu no Yaiba. Dragon Ball Super, então, nem se fale, aquele negócio foi feito no pente. A galera estava entendendo no mundo dos animes que, dependendo do título, você poderia fazer qualquer animação que a galera ia ver. Pô, ninguém vai deixar de ver Dragon Ball independentemente da sua animação, então eu vou fazer de qualquer jeito. Esse era o pensamento da galera antes de Kimetsu no Yaiba. Aí veio o Kimetsu no Yaiba e todo mundo teve que mudar. Kimetsu revolucionou total nesse quesito. E a partir daí vieram vários outros animes com uma qualidade muito boa. Então, muito obrigado, Kimetsu, porque o caminho que o mundo dos animes estava tomando antes de Kimetsu era muito ruim. Mas não para por aí, porque ele veio com a segunda grande revolução, que é a revolução dos filmes. Também já tiveram muitos outros filmes de animes antigamente, sempre teve filme de anime, ainda mais os grandes. Porém, a gente tá falando aqui de um filme que tá no top 1 desde então lá no Japão. Ninguém conseguiu arrecadar mais dinheiro do que Kimetsu no Yaiba. E qual foi a diferença dele? A diferença é que, além de ser um anime muito popular, eles também trouxeram a obra original para o cinema. Os animes, no geral, traziam fillers. Eles traziam histórias originais para o cinema. E é bom, mas não chama tanto a atenção assim do que a história original, porque se você não vir aquele filme, você vai acabar perdendo parte da história original daquela obra. Então a galera foi em massa pro cinema. A partir daí, outros animes começaram também a fazer esse tipo de coisa, e aqui eu já não gosto muito não, prefiro que não faça esse tipo de coisa, que me obriguem a assistir um filme. Apesar de que Kimetsu depois faz uma recapitulação em forma de episódios, ainda assim eu não gosto muito desse tipo não. Mas fazer o quê, né? Kimetsu veio com uma coisa boa e outra que, na minha opinião, nem é tão boa assim. E agora a gente está passando por mais uma revolução, só que no mundo dos mangás. Por muito tempo, eu diria quase que desde a sua nascença, os mangakás reclamam da quantidade de publicação que eles têm que fazer. Toda semana eles têm que publicar um capítulo de mais ou menos 19, 18 páginas. Muitos deles ficam doentes de tanto que eles têm que trabalhar. E foi assim por muitos anos, décadas. Só que agora, eu acredito por causa de uma tentativa de mudança de pensamento do povo japonês, os esforços dos mangakás em diminuir a quantidade de publicação está começando a dar resultado. Nunca antes eu vi tantos mangás tendo uma publicação de 2 em 2 semanas, mensal, esse tipo de coisa. Os mais novos, é lógico que eles não vão peitar a editora e
ordenar que eles façam uma publicação a cada 2 semanas, uma publicação mensal. Eles não têm ainda esse culhão. Mas só que os um pouco mais antigos conseguem fazer isso. A gente vê que todos os mais antigos, em algum momento pelo menos, acabou fazendo uma publicação a cada 2 semanas. Até mesmo o Jujutsu Kaisen no final acabou fazendo isso. Ele era publicado a cada 2 semanas. One Piece a mesma coisa, ele está fazendo mais pausas, apesar de ainda ser semanal. E outros que antes eram semanal, como por exemplo Black Clover, passou a ser também publicado mensalmente. Frieren seguindo o mesmo caminho. Então tem vários exemplos de grandes obras seguindo por esse caminho. A gente pode estar vendo uma mudança, e essa daqui eu diria que é a maior mudança. A gente não sente tanto porque a gente não tem tanto costume assim de ler mangá, mas só que lá no Japão é uma coisa séria, velho. Eles leem mangá pra caramba. É uma das maiores indústrias. Então, mudar esse tipo de publicação seria algo gigantesco. É lógico que aumentaria e muito a qualidade de vida dos mangakás. Eu espero que essa mordomia também seja passada para os mangakás mais jovens que acabaram de publicar sua obra, que não sejam somente os grandões aí que acabem conseguindo diminuir o número de publicação. Só que a gente tem um grande problema aqui. Até mesmo esses mangás que passaram a ser publicados a cada 2 semanas, se eles não se adaptarem a esse tipo de publicação novo, eles podem acabar não conseguindo tanto sucesso assim caso eles publicassem semanalmente. Por exemplo, aqui eu vou trazer Black Clover, que na minha opinião ficou ainda pior depois de que ele diminuiu a quantidade de publicação. Porque quando você espera mais tempo, você acaba esperando mais conteúdo ou um conteúdo mais denso, tendo em vista que você esperou mais para receber aquele tipo de conteúdo. Pode ser pela mesma quantidade de página, mas só que tem que ser mais denso. É só a gente comparar um capítulo de Chainsaw Man com Hunter x Hunter, é disso que eu tô falando. Os dois têm a mesma quantidade de páginas, só que em um você fica 2 horas lendo e o outro você lê em 2 minutos. E olhe lá, tá? Às vezes nem leva isso, Chainsaw Man é muito rápido. Imagine se ele decidir publicar essa mesma quantidade de páginas com essa mesma quantidade de densidade a cada 2 semanas. Cara, vai ser algo muito ruim, na minha opinião. O mangá de Chainsaw Man já não é grandes coisas, mas imagine se for a cada 2 semanas, vai ser muito pior. Então alguns mangakás acabaram caindo nesse limbo, acabaram se perdendo na diminuição de publicação. Então isso daqui é uma coisa que toda a indústria de mangás tem que acabar repensando a forma de publicação para não cair nesse problema. Se eles forem publicar com um período maior, tem que trazer um conteúdo mais denso. Porém, na minha opinião, isso daqui é uma boa notícia, porque vai evitar alguns mangakás a ficarem doentes, como por exemplo de uma obra que eu sou apaixonado e que foi também ladeira abaixo graças à saúde do seu mangaká, que é o World Trigger. Ele publicava semanalmente e a saúde dele acabou completamente e ele acabou publicando quase que mensalmente o World Trigger, que é uma obra muito boa. Só que ele foi um dos caras que acabaram não se adaptando tão bem a esse tipo de publicação mais espaçada e a sua obra ficou muito chata, demora muito para acontecer alguma coisa. Ele está aí já tem 1 ano em um arco que é muito chato, coisa que passaria muito mais rápido se ele publicasse semanalmente. Então tem que prestar atenção. Ainda assim eu acho que é uma boa notícia porque pode trazer até mesmo mais pessoas para esse mundo, que a galera tá percebendo que como eles têm que trabalhar igual um escravo, muita gente, muitos jovens estão deixando de ser mangakás. A gente só vai saber o resultado dessa nova forma de publicação, dessa revolução no mundo dos mangás daqui a alguns anos, mas eu tenho boas expectativas quanto a isso. Deixa aqui nos comentários o que você acha de tudo isso e até mais.